Boa noite, meninas. Estamos aqui agora para fazer a correção da prova bimestral, né? De vocês. Organização do processo de trabalho e empreendedorismo. A primeira questão da prova tipo 1, está aqui no primeiro slide, a gente vai fazer isso, né? A prova do tipo 1 e prova do tipo 2, no slide a gente comentar, tá? E depois tem um plantão, lembrando que eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, prova do tipo 1, primeira questão, introduziu a departamentalização nas empresas, dando ênfase à separação de atividades. Pô, pessoal, aí é a administração clássica purinha, aí a nossa resposta, nosso gabarito é o Henry Fayol, caiu até no simulado de vocês, ok? Não percamos tempo. Prova do tipo 2, aí ela encerra a pergunta sobre o que é visão, valores e missão da empresa, respectivamente. Visão, vocês lembram, eu colocava nas primeiras aulas presenciais e até na videoaula, né? Que visão a gente coloca a mão assim em cima dos olhos, é onde a empresa quer chegar. Valores são os processos internos, né? Que ela segue, os princípios internos que serão seguidos. E missão é a razão de existir da empresa. Então, o gabarito é esse: visão onde ela quer chegar, valores, os processos, princípios internos que serão seguidos, e missão, a razão de existir da empresa. Esse é o gabarito. Prosseguindo, questão número 2 da prova do tipo 1. Em seu livro, lançado em 1911, representou os princípios fundamentais da administração: planejamento, preparação, controle e execução. Tinha o relógio como seu principal instrumento na condução de sua pesquisa e teoria científica. Então, meninas, eu falei muito para vocês, a gente começou com o pai da administração, que é o nosso gabarito aí, Frederico Winslow Taylor, que ele usava um relógio, cronometrava tudo que fosse ser feito nos operários, no chão da fábrica. Então, gabarito, Frederico Winslow Taylor. E a gente comentou sobre o livro que ele lançou em 1911, que deu origem à chamada administração científica. Agora, a mesma questão número 2 da prova do tipo 2. Trata-se de um processo onde analisa-se, entre outras, o currículo do candidato inicialmente. Bom, tem duas palavras-chave, né? Trata-se de um processo onde analisa-se, entre outras, é uma chave, currículo do candidato inicialmente. Então, é a seleção, gente, né? É lá naquela hora que pega-se o currículo da pessoa através do processo de recrutamento, que é da publicidade à vaga. Aí essa pessoa lá, no órgão de RH, começa o processo de seleção com análise curricular. Aí depois que vem as outras fases, como eu elenquei no caderno para vocês e expliquei lá no quadro, né, para vocês escrever no caderno. Depois vem outras, entrevista, dinâmica e prova escrita, né? Lembrando que recrutamento não tem nada a ver, porque é da publicidade à vaga. E integração é quando a pessoa entra e vai conhecer o processo, conhecer tudo na empresa, departamentos, etc. Então, gabarito da prova tipo 2, seleção. Então, vamos para a questão de número 3, inicialmente a prova do tipo 1. Em seu livro lançado em 1916, apresenta os princípios gerais e elementos da administração relacionados aos princípios com normas e regras e elementos com as funções controlar, planejar, organizar, comandar e coordenar. Até que eu falei para vocês em sala de aula que era o famoso, né, o famosíssimo PCCCO, né, que aí é a coisa dos departamentos, com essas funções que ele adiantou duas ao processo do Taylorismo, da administração científica, que é a questão do controle e da coordenação. E aí fica controlar, planejar, organizar, comandar e coordenar. E ele enfatiza a estrutura da empresa e suas várias seções. Aí já dava um toque em vocês se alguém não lembrasse desse livro que eu comentei em sala de aula. Então, esse aí é o Henry Fayol. A administração clássica é o gabarito Henry Fayol. E na questão 3 da prova do tipo 2, pergunta: no estudo do empreendedorismo, retrata uma pirâmide onde a organização é voltada para o cliente. Está lá na videoaula de vocês, a gente expôs bastante isso, né? Que quando uma empresa tem a sua pirâmide, né,
organizativa voltada para o cliente, no topo vai estar os clientes. É o cliente que é o topo, não é a alta direção, como no organograma. Mas no topo é o cliente. E embaixo do cliente, né, logo abaixo do cliente, vem o quê? Vem o pessoal de apoio, né? Então, o gabarito aí é cliente no topo e pessoal de linha de frente logo abaixo. As pessoas que vão atender a esse cliente. Essa é uma organização voltada para o cliente em sua pirâmide organizacional. Esse é o gabarito. Lembrando, gente, que quem tiver alguma dúvida, vou estar no plantão logo após vocês virem essa videoaula, ok? Vou estar lá aguardando vocês já já. Então, agora para a questão de número 4. Prova do tipo 1, realizou a experiência de Hawthorne. A gente vem tentando que vocês assimilem esse conhecimento, porque pode ser muito útil aí para frente, numa seleção, para quem for trabalhar com alguém, né? Um concurso, qualquer coisa assim. Realizou a experiência de Hawthorne. Gente, não tem outro, né? Que o nosso Elton Maio. Elton Maio fez aquela experiência que ficou famosa lá com as meninas da General Electric, que faziam lá os transistores, né? A gente falou demais nas aulas presenciais. E a questão 4. A questão 4 da prova do tipo 2, ela encerra a seguinte pergunta. O sucesso de um plano de resultados, Business Plans ou plano de negócio, que é a mesma coisa, ele depende de elementos como os abaixo, exceto, vamos ver esses elementos, né? Por eliminação dava para fazer. Algo novo, sim. O Business Plan, o plano de negócio, o plano de resultado, ele tem que ser com algo novo, né? Com algo melhor, tá certo? Que mais aqui? Novo canal de distribuição. Bom, vamos ver os outros, ó. Integração ampliada de produtos e serviços em uma área, né? Negócios em declínio. Bom, pessoal, poderiam ficar até com uma certa dúvida do novo canal de distribuição, mas é isso mesmo. Algo novo. Lembra do filme? Fome de Poder, né? Algo novo, algo melhor, um mercado não atendido, um novo modo de distribuir, que é esse novo canal de distribuição, que no caso os sanduíches comia-se ali mesmo, na praça, no banco, né? Depois ele tinha pessoas, gente que coloca o delivery hoje, é um empreendimento fantástico, né? De levar as pessoas a essa comodidade. Integração, né? De produtos e serviços em uma área também. Agora, reerguer negócio em declínio, não. Aí é outra coisa, aí é consultoria técnica comercial, aí é outro processo, né? De você auditar, ver o que está capengando. E aí pode até se recolher, olhar o plano de negócio, o business plan. Mas não é feito um business plan para reerguer, não. É para montar uma empresa e para montar ela, para manter ela funcionar. Então, gabarito, essa que é exceto aí, que é a única errada, reerguer um negócio em declínio. Esse é o gabarito da prova tipo 2. E vamos para frente. Agora a questão 5 da prova tipo 1. Autor das pirâmides das necessidades, de novo, né? A hierarquia das necessidades humanas, que é o nosso, né? Quem é pessoa, vocês já decoraram com certeza, né? Que é o nosso Maslow, né? Pirâmide das necessidades de Maslow. A resposta é Abraham Maslow. E a prova do tipo 2, ela encerra a seguinte pergunta. A sequência normal de uma leitura do plano de negócios na ordem é aquilo que eu falei para vocês, né? Vocês têm que saber, o sumário executivo é a primeira parte. Logo depois, a gente tem os aspectos financeiros, porque é onde você vai encerrar de onde vai vir seu capital de giro. Depois é a parte de administração, onde você vai colocar pessoas chaves para trabalhar com você. Você vai falar qual vai ser seu material humano. Logo depois tem que ter um plano de contingências, né? Que é justamente para se alguma coisa falhar, você ter de onde tirar esse recurso. Qualquer problema que envolver o negócio que você for montar. E por último, os termos de acordo, que é a questão de lavrar isso e você, mesmo depois de fazer a abertura da firma, continuar olhando esse plano em persecução de um bom negócio e de ficar ao longo do tempo com um negócio bem saudável. Então a resposta é, né, nessa ordem, sumário executivo,
aspectos financeiros, depois administração, plano contingencial e termo de acordo. Essa é o gabarito que pode ter surgido aí para vocês de diferentes formas, porque o sistema de formulário de prova online embaralha as questões, tá? Então não esqueçam, sumário executivo, logo depois aspectos financeiros, logo depois administração, depois o plano contingencial e por último termo de acordo, conforme a gente falou demais na nossa videoaula. Chegamos à questão de número 6, né? Então vamos lá, novamente eu tenho aqui as planilhas da prova de tipo 1 e tipo 2, da questão 6. Então vamos lá, a prova tipo 1, através deste gráfico visualiza-se a cadeia de comando e hierarquia nas empresas. Gente, não tem outra a não ser organograma. O organograma é que você vê a cadeia, lá de cima tem aqueles retângulos, tem lá a alta direção, depois vem aqui a gerência, depois vem a supervisão, depois vem os intermediários, depois vem os operários, até a limpeza da empresa e tudo. Tudo através, cada vez que baixa o retângulo, ele se torna menor. Por quê? Porque visto na vertical, quem está lá em cima é a alta direção, cada vez mais em cima é quem mais tem poder na empresa, assim dizendo, né? Quem é subordinado a quem é através do organograma que você vê isso, essa hierarquia. E a do tipo 2, a prova do tipo 2, ela pergunta o seguinte: a ideia central do plano deve responder às seguintes questões, exceto... Então vamos lá, a ideia do negócio é sólida? Sim. O exceto, eu quero errado. Há mercado suficiente para o produto ou serviço? Sim. As posições financeiras são saudáveis, realistas em condições de mercado? Sim, mas tem que olhar isso. A administração é competente? Sim. O plano deve descrever como o investidor recuperará seu investimento? Sim. Porque é o período de payback, né? Quando que vai voltar para ele todo o investimento que ele fez. Essa era muito fácil, né, meninas? Porque olha só, essa alternativa. O plano tem que ter o aval do governo local? Meu Deus, então quer dizer que vocês vão montar um salão de estética? Vocês têm que pedir o Marcos Coelho? Tem que ter aval dele para você montar? Não é assim. Você pode ter um alvará de funcionamento, é outra coisa. Mas o plano de negócios que você vai fazer, o plano de negócio, business plan, o plano de resultados, esse plano você vai apresentar para um gerente. Né? Poder local não tem nada a ver com isso. Nós estamos numa economia de mercado aberto. Não tem isso, então essa é a alternativa. Essa é a questão errada. O plano tem que ter aval de governo local, não. Tá? Simplesmente do sócio das pessoas que vão investir nesse novo negócio. Esse é o gabarito. Questão número 7. Da prova do tipo 1. Através desse gráfico, visualize os processos e passos de cada tarefa. A gente falou lá nas aulas presenciais para você, depois também repetiu isso nas videoaulas, né? Isso é o fluxograma, gente, né? É o fluxograma. Não é o organograma, nem deciograma, linfograma, nível de comando, hierarquiograma, até coisas inventadas aí, né? Por eliminação você saía. Fluxograma é o fluxo das tarefas. E na prova de tipo 2, marca a alternativa correta. Sem incluir considerações financeiras e apêndice, o plano deve ter entre 15 e 35 páginas. Não precisa nem continuar, gente. É essa aqui a resposta. Um plano de negócios, ele deve ter entre 15 e 35 páginas, né? E essa é a única resposta que estava correta, é o gabarito da prova do tipo 2. Professor, é necessário entender isso? Lógico, que eu já falei. Planos muito extensos, ninguém hoje tem tempo para ver planos grandes. Todo mundo está com a vida muito agitada. Então, quanto mais compacto e enxuto um plano, melhor. Porque quanto maior ele for, mais detalhado ele tem que ser também, né? E, de repente, você ser conciso nas palavras, mostrando com os aspectos financeiros, com os aspectos da administração, do pessoal que você vai contratar, com o plano de contingência, com o termo de acordo, né? Tudo sai mais fácil de ser visto. Esse é o gabarito.
Vamos lá, a questão agora de número 8 da prova do tipo 1, ele fala o seguinte, né? De acordo com ele, as empresas são dependentes dessas funções básicas, financeiras, técnicas, comerciais, contábeis, segurança e administrativa. Gente, é administração clássica, é do Henry Fayol, ele que separou as empresas nesses departamentos, né? A parte técnica, comercial, contábil, segurança e administrativa. Esse é o gabarito. Prova tipo 2. Quanto ao horizonte, ao tempo do plano, marca correta, que a gente falou na última videoaula, né? Então a resposta, tem respostas aí que estão totalmente fora de sintonia com o que eu expliquei na videoaula, né? Pode ser para 3 ou 6 meses de um ano, 3 ou 5, mas quanto mais longo for o prazo, informes mais gerais. Esse é o gabarito da questão 8, da prova do tipo 2. Questão 9, prova tipo 1. Uso de normas rígidas, manuais e procedimentos por escrito. Nem vou me alongar. Teoria da burocracia, né, gente? Esse é o nosso gabarito. Né? Normas rígidas, manuais, procedimentos por escrito. É nessa época aí que surge a famosa burocracia de hoje, que é implantada aí para você ter seus manuais de conduta dentro das empresas, sua própria carteira de trabalho e previdência social é advinda do Max Weber, né, que colocou nisso que as empresas têm que ter o rol de atribuições tudo por escrito. E o contrato de trabalho advém daí também, como eu falei nas nossas aulas presenciais. Agora a questão 9 da prova do tipo 2. O plano de negócio é usado para as afirmativas abaixo, exceto, gente, instrumento para levantar fundos, investimento e financiamento, sim. Documento interno para guiar a implantação do orçamento anual plurianual, sim. Recrutamento de pessoal-chave, sim. Está lá na parte da administração, conforme a videoaula. Guia para ser olhado para sempre, sim. Ad eterno. Documento base do negócio, sim. Garantia para mercado de ações. Opa, nada a ver. O plano de negócio, business plan ou plano de resultados não tem nada a ver com garantia bancária de nada. Ao contrário, ele vai servir para o gerente falar que pode ou não emprestar o dinheiro para que você comece nessa atividade. Então, documento, garantia para mercado de ações está abruptamente errado, tem nada a ver. Esse é o gabarito. Vamos para a questão 10, prova do tipo 1. Esta abordagem é mais orgânica e dinâmica, enfatizada por inputs, entrada, processamento, outputs, saídas, e o feedback, que é a retroalimentação do sistema. Pessoas, eu falei muito para vocês isso aí. Logo depois do toyotismo, né, veio a teoria de sistemas, como se fosse seu computador. O teclado é onde entra, tem entrada de dados, está na apostila também. Depois, você tem um monitor que é a saída de dados. Essa teoria de sistemas, logo após a de recursos humanos, ela concentra em dizer que a administração ela tem uma entrada da informação, essa informação tem que ser trabalhada, ela é processada, e o processo produtivo também é assim, e depois sai um produto. Ela diz que a administração ela é evolutiva como um sistema, né? Então a teoria de sistemas é o gabarito dessa 1. A gente falou também na aula presencial número 5 pela minha agenda aqui de disciplinas ministradas em sala de aula, e também um pouco depois disso, uma revisãozinha que a gente fez antes de começar esse processo da pandemia. Questão do 10 da prova tipo 2. Devem ser feitas avaliações sobre o resultado da implantação dos planos a fim de verificar se estão no caminho certo. O estabelecimento de estratégias e prioridades. Olha só, a palavra-chave. Estratégias e prioridades. É fundamental na execução dos planos. Essa afirmativa faz parte de qual dos componentes do plano de negócio? Pessoas, aí entra naquela parte que eu falei muito lá na videoaula, né? Que é a parte de desenvolvimento, objetivos e metas intermediárias. Ok? Esse é o gabarito. Essa é a parte que desenvolve, traça objetivo e meta. Por isso que o estabelecimento de estratégias e prioridades é fundamental
e execução. Quando você vê essa coisa de prioridades, meta, né? Tá lá na caixinha de desenvolvimento, objetivos e metas intermediárias. Esse é o gabarito. Bom, meninas, aqui a questão aqui da prova, questão 10, 11, perdão, do tipo 1, é característica do empreendedor, exceto, nossa, essa questão aqui que está logo abaixo aqui, ó, aquele que não se arrisca em novos nichos, antes prefere ficar no que certo está. Totalmente errado. Uma das características do empreendedorismo é justamente buscar novos nichos. É justamente ter novos mercados, é inovar. Então, essa é o gabarito. Essa aqui, quanto ao empreendedorismo, marca alternativa incorreta, né? E aqui também a gente vê uma questão que de cara, né? De cara a gente percebe que é totalmente errada, né? Então, ele aceita assumir novos riscos, a possibilidade de fracassar, né? E estuda e faz um prognóstico, né? Agora, essa aqui do negócio dele. Agora, estuda, faz um padrão e não sai dele por nada. Nossa, essa é incorreta mesmo, com força. Lembra o filme Fome de Poder? Os caras lá fizeram um padrão, estudaram realmente, mas por eles não querer sair deles por nada desse padrão, é por isso que eles ficaram para sempre com aquele jeitão lá e nunca, ao contrário do cara que pegou o processo, trabalhou a franquia e de repente viu que o custo estava alto do leite do milkshake e ele passou para o leite em pó. Então, faz um padrão e não sai dele por nada? Não, o plano de contingência fala é isso. Se você alguma coisa está dando errado, você tem que mudar. Esse é o gabarito. Vamos lá, questão 12, prova tipo 1. Aceita assumir os riscos e possibilidades de fracassar. É um pressuposto do empreendedor, tá? Do empreendedor. Nós falamos lá, ficou bem claro nas nossas videoaulas, né? E isso é prático do empreendedorismo. Aceitar assumir os riscos e a possibilidade de fracassar, tá? E agora essa mesma questão 12 na prova do tipo 2. Esse item deve ser observado por você ao querer adentrar uma empresa, visto que dele pode ser extrair o clima organizacional, que é como que as pessoas se dão ali dentro, como é que a empresa trata seus funcionários e como é que é eles com eles mesmos, né? E a cultura organizacional, que é o que ela procede eticamente lá dentro. Dentro da questão da condição de você poder se doar a estar ao longo dos anos de sua vida. Gente, aí tem lá salário, benefícios, relações interpessoais, segurança e higiene no trabalho, né? Relações interpessoais. Isso aí é rotatividade, gente. Porque é aquilo que eu falei, quando você vai entrar numa empresa, tem que ver como é que é essa empresa. Se todo mundo que entra lá não fica nem um mês, está saindo, aí você vai querer entrar lá para fazer carreira, para ficar ao longo dos seus anos, envelhecer lá dentro. Se a rotatividade é grande, aí você deixa de aceitar um outro convite para outro lugar, para ir para isso aí e perde, né? Então, esse é o gabarito rotatividade na questão 2, prova tipo 2. Questão 13, né? Prova do tipo 1. As alternativas aí, gente, estão totalmente desconexas. A resposta disso aí é que o empresário para ter sucesso precisa ser empreendedor, uma pessoa de atitudes, com visão, energia, etc. Né? O empresário, para ter sucesso, precisa ser empreendedor. O empresário é aquele que é dono de um estabelecimento, de um comércio, de um negócio, uma organização. O empresário, a pessoa física. Para ter sucesso, ele precisa ser empreendedor. Empreendedor é aquela pessoa que tem criatividade, a pessoa que busca, que inova, voltando ao Fome de Poder, ao filme, os meninos lá eram empresários, tá? Eles tinham um negócio. Agora, empreendedor é o rapaz que transformou o negócio em franquia. Essa é a alternativa. As outras estão... Ah lá, empresário para ter sucesso não precisa ser empreendedor. Empresário para ter sucesso precisa ser comedido. Ah, muito menos. Empresário para ter sucesso precisa ficar preso. Não. Empresário para ter sucesso precisa ser padronizado. Não. Então era a única que dava.
que é o empresário para ter sucesso precisa ser empreendedor, uma pessoa de atitudes com visão, energia, etc. E disse do recrutamento interno. Vamos lá, gente. Recrutamento e seleção. Recrutamento é da publicidade à vaga, né? Então é publicizar a vaga, dar conhecimento. Seleção é selecionar as pessoas. Recrutamento, interno e externo. Interno é dentro, externo é fora. Então recrutamento interno é publicização da vaga nos murais da empresa. Você só vai publicizar para as pessoas da empresa. Esse é o gabarito. Questão 14, prova tipo 1. Entre ser empresário e empreendedor, a sinal é correta. O empreendedor nem sempre é empresário, dono de seu próprio negócio. Tá certo? É correto? Já achamos. Vamos ver as outras. O empreendedor sempre é um empresário, dono do seu próprio negócio. Não, gente. Vocês viram lá no filme Fome de Poder, empresários são aqueles dois irmãos que eram dono daquele negócio. Empreendedor era aquele rapaz lá, né, que pôs a franquia para ir para frente. Então, já achamos ela, né? Porque depois, empreendedor nem sempre é usado criativo, errado. Empreendedor nem sempre é inovador, errado. Empreendedor nem sempre é visionário, super errado. Empreendedor é comedido, errado. Então, gabarito, empreendedor nem sempre é empresário, dono do seu próprio negócio. No caso lá do rapaz da Fome de Poder, ele teve a criatividade de ser um intermediário de negócio, fazer franquias, e ele se tornou o dono do McDonald's mais tarde. Mas tem outras coisas antiéticas no meio que a gente já sabe, né? Vamos lá, questão 14 na mesma prova, não, na prova tipo 2. Diz do recrutamento misto. O que é recrutamento? Vamos lá, para fixar na cabeça de vocês. É da existência da vaga, da publicidade à vaga. Misto. Misto, então, se existe recrutamento interno e externo, seleção interna e externa, recrutamento misto é os dois. Então, é da publicidade da vaga, tanto no mural da empresa como em jornais. Então, publicização era a primeira palavra, né? Publicização interna e externa empresa. Onde você via ali seleção não podia ser, recrutamento é da publicidade. Então, gabarito, publicização interna e externa à empresa. Ou seja, falar da existência da vaga tanto dentro da empresa como fora dela. Esse é o recrutamento misto, é o gabarito. Então vamos lá, questão de número 15. Quanto a empreendedor, assinala a alternativa incorreta. São ótimos líderes? Sim. Criam times? Sim. Desenvolvem, né, relação com os colegas, parceiros? Sim. Criam ideias ousadas? Exercem liderança? Sim. Agora olha essa aqui, ó. Os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Nossa, totalmente equivocado. Esse é o gabarito, é incorreto. Nada disso, ok? E agora a questão de número 15, na prova de tipo 2. Disse da seleção mista. Então, vamos lá. Seleção é o contrário de publicidade. A seleção já é selecionar mesmo. Mista, interna e externa. Então, é o quê? Seleção de pessoas internas e externas à empresa. Seleção interna e externa à empresa, interna e externa à empresa, é o gabarito. Então, prova do tipo 1, questão 16 e 17, né? Eu pedi assim para vocês, em breves palavras, descreva a experiência de Hawthorne. Em breves palavras, pessoas, mas sendo sucintos, né? O que foi a experiência de Hawthorne? Foi uma experiência onde a gente via que eles estavam moldando as tarefas, a iluminação de uma sala, a ventilação, aos trabalhadores. E o que isso demonstrou, a gente foi vendo depois a época, né? Produtividade aumentava. Mas e essa dedução foi fácil de entender, porque aspectos fisiológicos não eram mais importantes que aspectos comportamentais. Ou seja, eles viam que eles estavam moldando eles, né? Então, automaticamente, eles se incentivavam a produzir mais. Então, em breves palavras, foi na General Electric, né? Um grupo de mulheres que fabricavam transistores.
e foram dando condições mais agradáveis. Nasceu aí a administração de RH, porque as pessoas se sentindo que estão sendo favorecidas, elas produzem mais. 17. Em breves palavras, conceitue o plano de negócio para que utilizado. Aqui eu peço para conceituar o plano e para o que ele é utilizado. O plano é um importantíssimo guia do seu negócio para você começar nele e para manter-se nele. E é utilizado, entre outros, para você conseguir capital de giro, para você manter a sua empresa de acordo com os planejamentos que você fez ali dentro, no sumário executivo, nos aspectos financeiros, na administração, no plano contingencial e no tempo de acordo. E é utilizado também, lógico, para que você possa mudar o seu negócio de rumo se você vê que alguma coisa está errada. Está lá no plano de contingência. Esse era o gabarito, era o que eu queria que vocês explicassem, mas a maioria soube explicar legal. Parabéns a todos aí que souberam responder com as próprias palavras. Bom, e agora para terminar, né, meninas? A questão 16 e 17. A 16 ela encerra a seguinte pergunta: qual a importância do sumário executivo em um plano de negócio? Gente, com as próprias palavras, o sumário executivo é a primeira parte do plano, porém ela deve ser a última a ser feita. Eu falei lá na videoaula. Por quê? Porque ela interlaça todas as outras caixas, né? Ela entrelaça os aspectos financeiros, administrativos, plano contingencial, tema de acordo. E ela que encanta a pessoa que vai ver, inclusive o seu gerente que vai olhar esse negócio seu. Esse era o gabarito que eu queria que vocês respondessem para mim sucintamente. Depois, o que vem a ser o clima organizacional em empresa? Clima organizacional. A gente falou até nas aulas presenciais lá, aula de número 4, tá? Anotadinho aqui na minha agenda de plano de aula. Clima organizacional, a palavra clima a gente fala, né? Clima na casa, clima na relação, então clima já te fala, organizacional lá dentro da empresa. O clima organizacional é como as pessoas se dão ali dentro, como é que é a praticidade das pessoas se relacionarem, como é que é a empresa para com elas, elas para com a empresa. Você viram falar que é negócio, nossa, mas está um clima ruim aqui, né? Por exemplo, em algum ambiente, as pessoas discutindo e tal, né? Então, é aquilo onde há interação. Isso é que eu queria que fosse respondido, mas muita gente respondeu. É isso, gente. Esse é o gabarito, né, da prova aberta. Procurei facilitar para vocês com respostas sucintas e rápidas para não ter que escrever muita em causa desse processo aí que a gente está, que todo mundo está ou pelo computador, ou pelo tablet, ou até pelo celular alguns, né? E com esse negócio de internet também. Né, então a gente procurou ser mais sucinto e só colocar 2 questões ao contrário de 5, né? Bom, e eu estou aqui, né? Daqui um pouco, vocês terminando de ver isso aqui, eu vou estar lá no plantão para dirimir qualquer dúvida que vocês tenham tido contra essa prova. No mais, no geral as notas foram muito boas, né? Mas continuem assim, quem conseguiu para o segundo bimestre, quem não conseguiu, dá uma revisadinha aí, vai lá na secretaria, né, e faz a prova, mas a maioria, eu fico satisfeito com isso, conseguiu sair bem na nossa prova, e tomara, né, que tenham assimilado concretamente esse conteúdo, que é importante sim para vocês, mesmo sendo uma área totalmente diversa, mas a administração tem que estar na veia de vocês aí, futuros empreendedores, ou quiçá forem trabalhar com alguém. Um abraço, até já.